Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ora Essa. Este é um episódio que vai ser um bocadinho mais longo que os anteriores, porque em vez de ter aqui apenas um convidado e um ilustre escritor e amigo, tenho dois. Portanto, comigo temos aqui o Ivo Pires, que é o autor do livro de ficção científica Morte à Primeira Vista, e o Nuno Carvalho, autor do livro Fantasia Cicatrizes do Tempo. Digam olá às pessoas. Olá pessoas. Olá a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui à minha humilde e quente habitação. Está um dia bastante aprazível para estarem três homens grandes num espaço pequenino. Antes das perguntas, tinha aqui um pequeno preâmbulo que eu acho que é importante fazer, que é o seguinte. Eu li os dois livros, também não trago para aqui livros que não tenha lido, porque eu não tenho a capacidade de elogiar coisas que não conheço. E eu acho que quer o livro do Nuno, quer o livro do Ivo, tem uma capacidade que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte. São capazes de agradar não só àquele leitor que já leu dezenas ou centenas de livros de fantasia e ficção científica, como eu, já leram muitos e se calhar são um bocadinho mais exigentes, mas também têm a simplicidade e complexidade em simultâneo suficientes para serem agradáveis, para servirem de porta de entrada à malta que ou nunca leu ou leu pouca fantasia e ficção científica. Portanto, uma pessoa que queira começar a aventurar-se no mundo da ficção científica, o livro do Ivo pode ser uma excelente porta de entrada. E uma pessoa que ainda não leu fantasia, ou que acha que não gosta, ou que acha que os livros são chatos, ou são etc. Temos o livro do Nuno, Cicatrizes do Tempo, que é um livro pequenino, fácil de ler, mas com uma narrativa muito, muito bonita, poética até, diria eu, e que pode servir perfeitamente para ser o primeiro livro de fantasia que uma pessoa vai gostar, e depois, a partir desse, se calhar, vai gostar de ler muitos outros. Portanto, parabéns por isso. Não é fácil conseguir agradar a gregos e troianos, neste caso a malta mais experiente e malta que está a começar. Espero que a entrevista também sirva para que mais pessoas conheçam estes livros, porque está na altura dos autores portugueses já estão a vender melhor do que há uns tempos, mas especialmente na área da fantasia e ficção científica poderem também chegar aos níveis de vendas de outros vultos lá de fora que merecem, mas eu acho que cá em Portugal não se escreve fantasia nem ficção científica pior do que se escreve lá fora. Sem dúvida. Ivo, vou começar por ti, se calhar. Vende-nos lá o teu Morte à Primeira Vista. Que livro é? Qual é que é a história? Fala-nos lá um bocadinho, por favor. Ora bem, isso é sempre a pergunta que eu tenho um bocadinho de dificuldade a responder porque há uma narrativa maior, mas a história em si está dividida em 9 personagens diferentes e acabam por ser 9 histórias diferentes ao longo do livro que não ficam inteiramente concluídas porque isto é o primeiro volume, que é uma saga que é para continuar. Por isso fica assim um bocadinho difícil dizer a história é isto, mas temos personagens variados. Um é um prisioneiro que está numa prisão que é um planeta diferente do planeta onde os outros vivem, outra que é uma prostituta transfiguradora, tem um investigador, tem um fulano ligado ao mundo do crime. No fundo isto é um planeta que é uma espécie de segunda Terra, passa-se uns quantos milénios depois do nosso tempo atual e vemos uma sociedade que, ainda que seja uma sociedade futurista, tem muitos dos nossos problemas contemporâneos lá inseridos. Não fosse eu uma criatura deste tempo também. Ok. E tu, eu quando soube do teu livro, primeiro fiquei interessado porque é ficção científica. Escrita por um português, ainda para mais, fico mais interessado ainda. Quando vi que eram 9 personagens, não é? 9 histórias que se vão interligando, confesso que fiquei assim um bocadinho de pé atrás, não por não gostar desse tipo de narrativa, mas porque é difícil o livro não se tornar ou confuso ou pouco interessante. Pá, acho que conseguiste muito bem. Aliás, o livro acaba e nós queremos é que haja um segundo para percebermos como é que aquilo se vai interligar ainda melhor. Tu falaste aí que isto era uma saga. Sabes mais ou menos então quantos livros é que gostavas que fossem, ou quantos é que serão? Pelo menos dois é certo, não é? Sim, 2 é certo. O segundo faltam 4 capítulos para terminar. Claro que depois ainda tenho umas coisinhas ali para limar e assim, mas o segundo está praticamente pronto, ou grande parte escrito. E sim, não acaba aí também. O número de volumes que eu gostaria de publicar não é propriamente o número de volumes que o mercado aceita, mas isso é toda uma outra história. Eu vou tentar condensar, pela ideia que eu tenho, acho que ia ser qualquer coisa como 7 volumes, mas não sei, acho um bocadinho difícil nos dias que correm
conseguir manter uma saga de 7 volumes. Vou tentar condensar ali uma coisa ou outra. Já houve uma coisa que eu consegui adiantar do terceiro para o segundo e talvez 5, não sei, não dá para apontar exatamente. Tens isso tudo já planeado, os 5 volumes ou os 7? As histórias já estão todas... Quando digo planeado é delineado, não é escrito? Sim. Tenho os primeiros 3, já moram na minha cabeça sem pagar renda desde 2016. Porque percebo isso. Era a minha ideia inicial. Imagina isto, a ideia inicial era a trilogia, pronto. E o fim do terceiro volume era o fim do primeiro volume. Só que depois comecei a escrever e afinal o livro estava a sair maior do que o que eu achava. Isso acontece-me sempre. Pois. Vou escrever uma fantasia pequenina de 200 páginas. Escrever um conto. São 400. Vamos escrever um conto de 400 páginas. Espero que possamos ver o resto dos livros, como é óbvio. Diz-me uma coisa, o que é que te levou a escrever o Morte à Primeira Vista? Eu pergunto isto porquê? Porque acho que estamos numa era, não vou dizer dor da literatura portuguesa, porque ainda é cedo para dizer isso, mas é uma era em que aparecem muitos escritores, eu acho que isso é ótimo. E eu vejo que há muitos que aparecem, e bem, atenção, não estou a criticar, pelo contrário, estou a elogiar, e tem uma espécie de plano de carreira, eu vou escrever isto porque isto está a vender, eu vou pôr estas tropes, eu vou escrever este género. Tu, se pensaste isto, és totó, porque... Sou completamente totó. Como eu. Portanto, o que é que te levou a escrever Morte à Primeira Vista? É porque gostas muito deste género. Lá está, foi uma ideia que te apareceu, então esta que tinhas que escrever. Porque é um género que em Portugal, esperemos que isso mude nos próximos tempos, ainda é pouco vendável, não é? Portanto, o que é que te levou a querer escrever o Morte à Primeira Vista? Em primeiro lugar é mesmo isso, é pobre visão de mercado, porque isto foi ali no rescaldo, Game of Thrones estava em alta e eu ia dizer, isto vai saturar a fantasia, porque eu prefiro fantasia. A ficção científica. Sim, eu mas também, isto vai saturar a fantasia. Vai virar e toda a gente agora se vai virar mais para a ficção científica. Vou demorar um bocadinho a escrever, vou escrever ficção científica. Tu tinhas aí um plano muito estruturado, um bocadinho, sim, com uma grande... que eu conseguia fazer a mesma história em fantasia, mas pronto, então queria alguma ligação ao mundo real e ficção científica é mais fácil ligares ao mundo real do que a fantasia. Ou não. Depende, mas sim. Depende o teu também tem faz. fantasia, no sentido que tem raças alienígenas, não é? Que não existem, achamos nós. Portanto, também tem essa vertente. Sim, não é um hard sci-fi. Tipo, os puristas de sci-fi são bem capazes de abominar o livro. Olha, que eu por acaso eu acho que... Não, digo aquele pessoal mesmo purista. Sim, que, isso... que pega regra e esquadro para nós os três descrevemos um género. Este género de fantasia, ficção científica, horror, não tem muitos leitores, mas os que têm são muito exigentes. Sim. E tu às vezes acabas por ver livros de fantasia ou de ficção científica no Goodreads, que eu acho que são bastante bons, com médias mais baixas, e livros de outros géneros, que se calhar podem não ser tão profundos, ou sei lá, não sei, e com médias altíssimas. Mas tem uma cena de sexo escaldante. Provavelmente também, mas isso podes pôr. Aliás, tens uma tens uma outra, sim, que é um livro muito educativo. Mas eu acho que nesse aspecto isso preocupa-me no sentido, é um desafio, não é? Nós sabemos que a malta que gosta deste género de livros lê muito, e já leu se calhar quase as grandes referências todas. É mais difícil se calhar até seres original, que fazer coisas novas, que vai sempre dizer aquilo já li naquela série, naquele autor, naquele não sei o que mais. E eu acho que até percebo um bocadinho, já li bastantes livros de fantasia e ficção científica, e às vezes converso com outros leitores e acho-me pequenino, porque eles já leram muito mais e é impressionante. Mesmo um género que a malta que gosta mesmo. E por isso nós quando escrevemos temos aqui uma pressãozita, se calhar acrescida, que é, temos que agradar a quem está a começar, a quem quer ler um pela primeira vez, ou pela segunda ou pela terceira, mas também há aqueles gurus que já leram mesmo. Quando digo centenas não estou a exagerar, é mesmo às vezes centenas de livros, conhecem tudo e mais alguma coisa, depois quando pegam no nosso, às vezes até fica o coração meio apertadinho, pronto. Às vezes não é fácil. Então, e quais é que são as tuas principais inspirações literárias? Na ficção científica tenho poucas. Mas podes dizer em geral. Não? Sim. Ora, o meu escritor preferido é o Stephen King. Ele às vezes também anda ali um bocadinho na ficção científica. O cara tem bom gosto, sim, senhor. Sim. E depois Tolkien, claro. George R. R. Martin também gosto bastante. Não apenas de Game of Thrones, mas mesmo dos outros dos contos e dos standalones dele. J.K. Rowling também, não como pessoa, mas como autor. Esse é outro tema, né? Separar a obra da pessoa. Sim. Para quem nós somos da mesma idade, mais ou menos, eu cresci com o Harry Potter. Sim, então eu tinha a idade do Harry quando li o primeiro livro e eu fiz parte daqueles malucos que ia fazer fila na FNAC para comprar o quarto e o quinto livro e não sei o que mais. Eu li o quinto numa noite, acho eu, o quinto é gigantesco. Eu comecei mais tarde, eu li na altura em que estava a sair o primeiro filme.
Então já tinha 3 cá fora. Acho que já tinha 4. Ou estava a 3 sair ou 4, o quarto. sim, Estava a 3 ou sair o 4. quarto, acho. E li... Tive os primeiros 3 num Natal e li-os tipo em semana e meia. Depois comprei o 4 numa feira do livro qualquer e entretanto depois fui acompanhando o 5º quando saiu, o 6º quando saiu e... Para a nossa geração, acho eu que é uma série que, olha, que fiz muito pela fantasia também, já estamos a falar disso. Sem dúvida. É pena realmente algumas posições da autora, Sim, mas tem o mérito, vidas, mas tem o mérito dela, óbvio, na série. Sim. E pronto, estamos a falar de tuas inspirações e fomos para o Harry Potter. Mas há alguma que não tenhas dito e que achas que vale a pena ser mencionada? Epá, também leio Nicholas Sparks, mas acho que não transpareceu. Eu realmente olho para ti e tens cara de Nicholas Sparks. Tenho uma prateleira inteira de Nicholas Sparks. Tens uma prateleira inteira de Nicholas Sparks. Eu tenho todos os livros de Nicholas Sparks. Acho que não tenho o mais recente. Olha, eu gostava de... Pronto, eu ainda não os li todos. O microfone fechado vou gozar um bocadinho contigo. Aqui vou ser politicamente correto e vou dizer a verdade, que eu nunca li nenhum livro do senhor. Mas tem algum conheço a fórmula. A fórmula, sim, e é de sucesso, como é óbvio. Portanto, ele tem obviamente mérito. Não conheço, nunca li, portanto, mas lá fora depois gozo um bocadinho contigo, se não te importares. Havia um que me marcou muito na adolescência e chorei das 3 vezes que o li. Das 3 vezes? Espera, ainda estamos... isto está a gravar, sim. Mas eu pago esta parte, porque tu leste 3 vezes um livro do Nicholas Sparks, então, conta lá. Sim. E chorei bastante. E choraste bastante. Sim. Pronto. Agora é aquele silêncio. Vamos passar para o Nuno, se calhar. Se calhar passamos para o Nuno. Nuno, primeira pergunta. Gostas de Nicholas Sparks? Por acaso nunca li também. Também nunca leste. Olha, se calhar não sabem o que estão vamos fazer uma leitura conjunta aos dois. O Ivo faz uma espécie de Cicerone do Nicholas Sparks. Sim. Lemos o livro que ele leu 3 vezes, chorou das 3. Chama-se Um Momento Inesquecível. Um Momento Inesquecível, ok. Então vamos ver se nós somos dois calhaus sem sentimentos ou se podemos filmar-nos a chorar e tudo e pôr os vídeos no Instagram, que acho que isso também rende. Mas já li a ler livros, certos livros, já chorei. Já choraste? Eu também já, não é chorar assim desalmadamente, mas sim, já houve livros que me comoveram bastante. Não do Nicholas Sparks. Não do Nicholas Sparks, sim. Nuno, vendo-nos então as tuas cicatrizes, salvo seja, o que é que um fã do Fantástico pode encontrar de novo no teu Cicatrizes do Tempo? As Cicatrizes do Tempo é mais... Agora que me apercebo e que tenho alguma distância do livro, acho que é muito o estudo de duas personagens, os dois protagonistas, o Alan e a Eowyn, e o estudo de como as feridas emocionais e físicas do passado podem influenciar o presente e o futuro dessas duas personagens. E as decisões deles e a maneira como eles tentam encontrar soluções para essas feridas. E é muito sobre o confronto dos corações deles. Não é? Porque temos o Alan que teve a sua aldeia completamente dizimada por causa da rebelião que está a acontecer naquela região e especificamente naquele reino onde ele está inserido, e depois é salvo pelo nobre que está encarregue de acabar com a rebelião, e depois a Eowyn, que foi sempre uma rapariga que foi de certa forma desprezada na aldeia, e que depois se refugiou de certa forma na família e que foi, naquela altura, era uma pessoa quente, vamos dizer assim, e depois por causa de uma traição na família viu a sua personalidade a transfigurar-se. Depois a região onde esta história se passa tem uma tradição e a religião dessa região baseia-se numas criaturas que são os Eternos, que têm bastante importância para o mundo fantástico que eu criei, e depois é ver como é que essas coisas se misturam umas com as outras e como podem dar outro encanto à história. E eu acho, pelo menos eu gostei bastante de desenvolver os Eternos, embora aqui eles não apareçam muito, mas aparecem em pontos determinantes na história. E eu espero que os leitores que os vão descobrir gostem e vejam aqui uma coisa interessante do mundo fantástico e que eu possa ir desvendando ao longo do tempo mais segredos sobre eles e eles gostem. O teu livro tem uma coisa que eu acho que é interessante referir, e tu falaste isso agora um bocadinho também, que é o seguinte: eu acho que há um bocadinho aquele preconceito, e os preconceitos existem quando há falta de informação, quando há falta de conhecimento. Há um bocadinho ainda aquele preconceito com a fantasia, que são aquelas histórias de aventuras, há um elfo, há um anão, é aquela fórmula do Senhor dos Anéis vintage, não é? E é magia por todo lado, e de bolas de fogo, e bastões mágicos, sabe-se lá mais o quê.
o teu é um livro de fantasia, que também tem a versão de fantasia, mas acho que é um livro mais do que isso, é um livro que fala de pessoas, não é? De sentimentos, até de alguma psicologia, se quiser, não é? Portanto, eu acho que pode perfeitamente aquelas pessoas que dizem epá, eu detesto fantasia, já li, não acho piada nenhuma a ataques com magias e com bolas de fogo e com não sei o que mais. Pá, o teu livro não tem provavelmente isso. É no passado no universo fantástico, mas é um livro que fala, tu disseste isso agora muito bem, não é? Centra-se em nas duas personagens principais e desenvolve-as. Pronto. Eu acho que quem aprecia esta vertente humana de um livro é capaz de gostar muito do teu Cicatrizes do Tempo, mesmo que não goste de fantasia. Dizer que eu disse há bocadinho ao início, eu acho que é um livro que é bom para trazer pessoas para este género. Há livros que eu não aconselho de fantasia, que são ótimos, mas para o porta de entrada é melhor não. Pá, o teu, por acaso, eu acho que funcionaria muito bem para alguém que não... ou que acha que não gosta. Que duas coisas que nós podemos pegar, que são os tais preconceitos. Acho que existe aquele preconceito que agora existe, que já existe há algum tempo, que as pessoas pensam que os livros de fantasia podem ser mais orientados para aquele público infanto-juvenil, porque tratamos de coisas que são os elfos e aquelas coisas da magia e tal, e que depois não se consegue lidar com aqueles temas mais adultos. E eu acho que a fantasia por vezes trata de temas bastante adultos. Sim, às vezes é o perfeito contrário. E depois é aquele outra ideia que eu queria pegar, para mim as personagens são sempre o mais importante, e o que eu queria fazer também, o que eu tento fazer, pelo menos nos meus livros, é explorar as personagens, se calhar até os seus limites, não é? E foi o que eu tentei fazer com o Alan e com a Eowyn, através das feridas, e ver como é que eles respondiam em situações de limite, e ver o que é que adivinha a partir daí, e depois explorar talvez a forma como é que eles interagiam quando eles se cruzavam, e ver como é que iam a partir daí, porque depois há vários autores que fizeram isso. Eu posso referir, por exemplo, que existem outros livros que são considerados de fantasia que não têm muitos elementos fantásticos, por exemplo, do Joe Abercrombie. O Abercrombie é um excelente exemplo disso. Exatamente. O Joe Abercrombie também tem muita parte do humor, mas o meu livro não tem muito isso, mas ele usa muito o humor disso. Eu sei que, por exemplo, no First Law, eu acho que no primeiro livro da First Law, que eu não sei como é que é a tradução em português. Eu acho que em português é a lâmina. Exato. Penso eu. Que o primeiro livro dessa trilogia, eu acho que nem existe muita magia. Eu sei que há um mago que arrebenta com uma pessoa, e acho que é a primeira... E arrebenta ali com uma torre qualquer. Mas é isso, sim, basicamente. Que é a única utilização de magia que existe. E de facto, no meu livro, existe uma parte mágica no prólogo, e depois existem as várias referências às lendas e à religião que venera esses eternos, que faz parte da região onde a história se passa. E depois o que eu tento fazer com a fantasia é utilizá-la para encontrar soluções para a história. Okay. Mas depois, claro, outras histórias no planeta que eu criei podem ter mais essa parte das magias. Como é que se lê? Akath. E pronto, todos os livros que quer fantasia passam-se nesse planeta, é isso? Nem todos. Já aconteceu uma coisa, que eu escrevi livros que são de fantasia que não se passam aí, mas eu queria que houvesse mais, e quero que grande parte das minhas histórias se passassem no planeta de Akath, noutras regiões e em outras linhas temporais. Eu gosto dessa ideia, não é? Que tens um planeta, os livros podem não ser continuações dos outros, mas têm o mesmo universo. Isso é muito Brandon Sanderson. Então é muito interessante. Eu tive inspiração, eu tive inspiração de várias outras fontes. Eu sei que o mundo dos jogos do Elder Scrolls, não sei se vocês conhecem, teve muita influência nisso, porque eles têm o mundo de Tamriel, e existem as várias regiões de Tamriel, e que têm várias histórias onde se passam os jogos, que tipo, cada jogo é de uma região diferente, e eu teve muita influência em mim nisso. Temos que combinar para jogar o 6 quando sair. Exato. Se sair, está a ser feito para há 10 anos, mas exato. Sim. E isso teve bastante influência nessa parte, porque acho que foi na altura em que saiu o Skyrim. Depois eu joguei muito disso, e e depois o Planeta de Akath surgiu em 2012, por isso de certeza que houve influência disso. E eu adorei o Morrowind quando joguei, em cerca de 2016, 2006. E sei que houve influência disso,
antes de eu saber sequer o que era a Cosmere do Brandon Sanderson. Eu gosto mais do Morrowind do que do Skyrim. Eu também gosto mais do Morrowind do nada que Skyrim. Nada a ver com o assunto do podcast. O acho que é importante... Morrowind é o meu favorito, por acaso. Sim, eu só joguei esses dois. Só joguei um bocadinho. Já falamos de jogos aqui um bocadinho. E sei que esse teve influência em mim, e depois eu desperdicei imensos anos da minha juventude a jogar World of Warcraft, e sei que isso também teve bastante influência em mim, porque depois eu quando gosto de uma coisa fico quase obcecado, que eu vou investigar tipo lore, vou investigar tipo... Quando são autores que eu gosto de ver tipo, o contexto em que eles escreveram certos livros e porquê, e eu sei que isso depois tem tudo influência no que eu escrevo. És como eu também. Eu, quando gosto de um filme, vejo os making-ofs todos Exato. para saber quase tudo. Pronto, para além dos videojogos, e bom gosto videojogável, já agora, muitos parabéns, que outras referências literárias é que autores preferidos é que tu tens? Que já falaste do Abercrombie há bocadinho. Há alguns que tu queiras mencionar, que até para a malta que agora se quer iniciar na fantasia, para ter aqui uma lista de nomes que tu achas que são chave para quem gosta deste género? Eu tenho 2 grandes autores que são os meus preferidos neste momento. Um deles não é muito conhecido, pelo menos eu acho que não é muito conhecido cá em Portugal, que é o Mark Lawrence, que ele é um escritor britânico-americano, que tem a dupla cidadania. Ele teve algumas traduções aqui em Portugal, mas depois foi descontinuado. Eu acho que só traduziram a trilogia do Broken Empire, que acho que foi a trilogia dos Espinhos aqui em Portugal. Sim, falo desse género. Esse nunca li, por acaso. E eu lembro-me que li esses livros e eu adorei não só a escrita dele, mas a maneira como ele trabalha as personagens. E depois o meu outro escritor que me influenciou bastante foi o Brandon Sanderson, por acaso tem uma tatuagem da Cosmere. Gostei de teres mostrado para o microfone. Exato. É para toda a gente poder ver. Sim, e é nas partes baixas, isso é que era pessoal. Veste lá as calças, Nuno, faz favor. E depois também tenho que. Não, acho que seria errado da minha parte não mencionar o Stephen King, porque já li o livro dele sobre a escrita várias vezes, a certos pontos da minha vida, e porque acho que nós temos se calhar uma ética de trabalho é errado dizer, mas uma ética de abordar a escrita diferente, porque... Tu não te drogas. Não. Somos Vais a tempo, calma. Somos pessoas que não planeiam muito as histórias, mas que vamos descobrindo as histórias à medida que as escrevemos, e depois a parte das revisões e assim, acho que abordamos de maneiras idênticas, embora eu também tenha um bocado do Brandon Sanderson, que é tipo chegar à primeira versão do manuscrito o mais rápido possível e depois fazer as revisões quase obcecadamente. E são esses 3 escritores que eu referi são grandes influências para mim, mas também adoro a Robin Hobb, a maneira como ela aborda os personagens. O Fitz traumatizou-me de certas formas a certos pontos da história. Leste tudo? As 3 trilogias do... As 3 ainda não, eu li as que estão traduzidas aqui em Portugal, e eu lembro-me de estar a ler os livros e dizer, por favor, Fitz, não faças isso, e ele fazia. Ele fazia sempre. Eu acho que é a personagem mais cinzenta da fantasia e que mais pessoas gostam. Sim. Para mim é capaz de ser a melhor personagem de fantasia de sempre. Gostaste do final? Não digas spoilers. Eu não li, por isso não digas mesmo. Só para saber, já agora, é que se eu tiver que escolher é uma pergunta que eu vos ia fazer, mas já agora podemos dizer, já li, sei lá quantos livros de fantasia e ficção científica, mas se tiver que escolher apenas um autor, eu escolho a Robin Hobb. Por isso é quando se diz que o fantasia épica é para homens. Isto é outra conversa para daqui a bocadinho. Que as senhoras escrevem mais romantasy e não sei o que, totalmente errado. Aliás, se tu escreveste um romantasy, o Cidadãos do Tempo, então pode ser considerado um romantasy. Mais ou menos. Eu na altura que eu escrevi nem sabia disso. Quem sabias que era? Nem sabia disso. É um romantasy no sentido em que fala da história de amor. Exato. Mas a Robin Hobb é fantasia épica, high fantasy, como se chama, no seu estado mais puro. E é brutal. Não sei se gostaste do final do último livro ou não. Eu confesso que ainda hoje, já o li há 3 ou 4 anos, ainda hoje não sei se gostei. É estranho, não é? É bom. Eu gostei do final, achei que fez sentido. Mas eu acho que ela e o Mark Lawrence acho que têm gosto em despedaçar os nossos corações. Sim, isso depois agora passa para mim. Porque depois eu tenho pessoas que leem os meus livros e depois dizem-me mesmo a mim. Tipo, quando eu estou a falar sobre processos e sobre os meus planos dos meus livros,
porque eu estava a falar tipo planos que eu tinha de histórias futuras há dias com a minha namorada, e ela disse: tu és cruel. Tu és cruel não só para os teus leitores, mas para os teus personagens. E eu fico, olha, são as minhas influências. E não só, depende da história que queres contar, não é? No Mãe, que é uma distopia ambiental, está tudo a desaparecer, é difícil ter os finais 100% felizes. Sim. Eu primeiro falo por mim, aqueles finais 100% felizes em que corre tudo muito bem, me cheira um bocado a esturro. Pois, não é? Sim. Gosto de finais felizes, sim, mas tem que ser realistas. Portanto, se é um livro de fantasia que é uma guerra, requer sacrifício. não morrer ninguém dos bons, ou não morrer ninguém do grupo principal, ou não haver ali nada. Pegando no livro do Ivo, também estava a falar com a minha namorada e estava a dizer: eu tenho a certeza que o Ivo começou com 9 personagens e não vão sobreviver. E ela, mas porquê? Porquê é que não podem sobreviver? Isto faz são parte. 9? Isto faz parte. Primeiro porque são 9. É muita gestão. Primeiro porque são 9. Sim, se te cansares, matas um ou duas. Primeiro porque são 9 e porque tipo, faz parte das coisas de fantasia e ficção científica, tipo na jornada das personagens, as pessoas fazem decisões erradas às vezes e há consequências. E há consequências sempre. E no fim do primeiro livro vês que há personagens que já... Que estão ali a parte deles está feita. Que estão ali com o pé para a cova, para não dizer de outra forma. Não demorar muito. Pessoal, olha, obrigado pelas vossas respostas. Queria só aqui, antes de fecharmos, estamos a falar quase há meia hora, credo, já ninguém nos está a ouvir esta hora. Tinha aqui uma pergunta para vos fazer, já para saber a vossa opinião, exatamente sobre fantasia e mercado português, mercado nacional. Tinha uma pergunta muito simples. Acham que ainda há preconceito com a fantasia? Primeiro ponto. Segundo, isto não é opinião, isto é facto, não é? A fantasia nos últimos anos, apesar de tudo, tem tido aqui uma revitalização. Está outra vez na moda. Esteve na moda há uns anos, na altura do Harry Potter, depois na altura do Game of Thrones. Acho que agora está outra vez na moda. Não tanto a fantasia épica, mas a fantasia mais romanceada, chamam-lhe o romantasy. Eu, pessoalmente, embora a maior parte desses livros não seja bem para mim, já li alguns para perceber o fenómeno e depois posso conhecer. Já li o Quarta Asa, por exemplo. E percebo o fenómeno. Não é mais corajoso que eu. Não, eu percebo o fenómeno. A sociedade, a forma como os dragões são abordados, eu gostei bastante. A parte de um capítulo inteiro de 2 pessoas a darem beijinhos, não gosto tanto. Mas não é para mim, o livro pode não ser para mim. Agora, eu acho que mesmo esta popularidade do romantismo, eu acho que pode ser muito interessante, porque há muita gente que começa por estes e depois pode ir a outros. Portanto, eu acho que estamos a viver uma altura muito interessante em termos de fantasia, a nível nacional, e lá fora também se calhar um bocadinho. Vocês, como escritores de fantasia e ficção científica, qual tem sido a recepção do público? O que é que acham? Acham que, de certa forma, já foram injustiçados um bocadinho por pessoas não perceberem o vosso livro e nem querem perceber? Qual é que é a vossa opinião em termos de preconceito para com estes géneros no nosso país? Podes começar tu, sim. Eu posso começar. Eu acho que é aquela coisa que eu mencionei há bocado. Eu acho que ainda existe um bocado de preconceito acerca da ficção científica e fantasia, em que é direcionado para pessoal mais jovem, vamos dizer assim, por causa de temas que abordam que podem não ser tão adultos e porque incorporam elementos do fantástico e de coisas que saem da nossa cabeça e assim. Depois, eu acho que existe talvez ainda o preconceito que o autor português não consegue trabalhar a ficção científica e a fantasia tão bem, se calhar, como um autor estrangeiro. E depois, quando estão nas livrarias e vem aqui o autor português e depois ao mesmo tempo vem um autor estrangeiro, se calhar preferem um autor estrangeiro, e eu acho que isso é um bocado de pena porque existe bastante talento nacional. E depois a parte do boom do romantasy que se tem visto não só cá em Portugal mas também internacionalmente, eu acho que isso podemos ver assim. As pessoas que tentam ser mais puristas em qualquer tipo de assunto, seja na literatura, seja na música até, porque eu tenho reparado até na música que isso tem surgido, já vimos no passado que isso não corre muito bem. Por isso, eu acho que a romantasy, temos que perceber que isso pode apelar a um certo público e pode ser bom. E é como há bocado, pode servir como ponto de entrada para os livros de fantasia que nós, como leitores de fantasia e ficção científica mais tradicionais ou que gostamos imenso do género,
podemos depois aconselhar as pessoas, porque as pessoas podem gostar muito da parte do romance, mas também podem gostar muito da parte dos elementos de fantasia e ficção científica. E podem dizer, eu quero agora ler com mais deste tipo de elementos. O que é que recomendam? Então é a nossa oportunidade para incluir essas pessoas, porque não nos vamos esquecer que não foi há muito tempo atrás que as pessoas viam com muito maus olhos a fantasia e a ficção científica, não é? Sem dúvida. Por isso não vamos cometer os mesmos erros do passado e dizer mal das pessoas que gostam de romances não é tratar mal essas pessoas, mas achar... Há muita gente que reduz. Eu acho que os julgamentos literários, desculpem lá a palavra, são estúpidos. Porque Exato. as pessoas leem aquilo que querem. Exato. Há livros de qualidade e livros de merda de todos os géneros. Exato. E aquilo que tu disseste acho que é muito válido, que é uma pessoa se calhar gosta de romances, pega num romantasy porque vai atrás do romance e depois gosta dos elementos fantásticos e depois quer mais ler livros, mais. E quer mais livros desses que podem ter romance ou não. Portanto, eu acho que eu vejo pelo menos com grande alegria quando vou a uma FNAC, e vamos daqui a bocadinho para uma, vejo prateleiras com muito mais livros destes géneros do que vi há uns anos. Acho que talvez acho que devemos aproveitar. Só agora queria dizer uma coisinha que tu disseste e que acho que voltando um bocadinho atrás. Quando eu lancei o meu primeiro livro de fantasia há 5 ou 6 anos, já não sei, já foi há algum tempo, estou a ficar idoso. Eu na altura houve uma pessoa que me disse: eu não vou ler o teu livro porque és português. E eu, ok, não posso mudar a nacionalidade. Porque só os estrangeiros sabem escrever. Isto foi há 6 anos, quero acreditar que se calhar, 5, se calhar hoje já não haveria. Acho que ainda é pior que o outro, não é? Também acho que sim. Preconceitos são sempre maus. Vamos estar agora aqui a fazer um ranking de preconceitos. Qual é que é o pior, qual é o melhor? Eu acho que, já agora fazendo aqui um pequeno parênteses, a qualidade não escolhe nacionalidade, como é óbvio. Claro. Agora, o que eu acho é que os escritores portugueses, no geral, têm muito menos condições para escrever um bom livro. Sim. Porque nós nos dedicamos à escrita, quase nenhum de nós, pronto. Sim. Trabalhamos, bastante às vezes. E uma coisa, eu digo isto por mim, eu como sou professor, agosto de férias, o que eu escrevo em agosto, descansado, bem dormido, sem stress, sem aulas para dar, nem miúdos para avaliar. Não se compara ao resto. Não se compara minimamente. Aquilo que eu escrevo às vezes quase por obrigação, porque se for só quando eu tenho inspiração, nunca lanço livros. Aquilo que eu escrevo quase às vezes por obrigação, às 11 da noite, ou às 10 da noite, ou às 8 da noite, hoje um dia de trabalho, não tem a mesma qualidade. Aí sim, eu acho que os escritores portugueses têm de ser mais valorizados por isso, que a maior parte de nós tem o seu trabalho, a sua vida, e depois um part-time quase que nem tem tempo para isso, é que escrevem todos os livros. Eu entendo essa parte, mas eu acho que tu tens sempre aquele brio nas revisões que tu fazes, mesmo dessas coisas. Claro que sim. Isto tem que estar bem, isto tem que estar no melhor, isso e leva isso, e as pessoas têm que ter isso em consideração também. Não, eu a parte da revisão, eu adoro escrever, detesto rever. Eu na parte de revisão às vezes tenho que me açoitar um bocado porque estou ali, eu sou super pormenorizado e minucioso. Falta ali uma vírgula, eu quase vou buscar um chicote em chamas. E descubro uma coisa qualquer e aí se calhar isto passou-me antes e tenho que começar de novo outra vez. Eu já agora, um livro para aí 60 vezes. Um conselho para quem é assim, pelo visto somos todos meio neuróticos, fantástico. Sim, um bocadinho. Para quem é neurótico como nós, é entregar à editora o melhor livro possível e estamos tranquilos, coisa tranquila que o livro foi o melhor possível, mas depois confiar no revisor ou na revisora, porque vai-nos sempre passar coisas que é impossível. Ivo, fantasia está a aumentar um bocadinho, ficção científica não, diria que é por fases, não é? Quando aparece o filme do Duna, o Duna aparece. Feedback que tens recebido, achas que em Portugal temos algum preconceito com autores, até autores portugueses que escrevem ficção científica? Neste quase ano que tens no mercado, há alguma coisa que queiras dizer, que achas que é importante? Um bocadinho na ótica daquilo que temos estado a falar, eu considero que há esse preconceito na fantasia e na ficção científica há o mesmo preconceito, se calhar não é tão infantilizado, se calhar é considerado para mais adulto, mas muita gente acha que vai ser muito complicado, que não sei, essas coisas, tipo, é tudo muito tecnológico, tudo com muitas explicações e acham que vai ser sempre uma coisa muito complexa que vai custar ali a mastigar e a digerir. Isso antes de lerem. Normalmente quem leu o meu até diz o exato contrário. Ou, aliás, diz isso. Diz, eu pensava que ia ser mais... Não costumo ler muito ficção científica, pensava que ia ser mais complicado, mas lê-se bem. E
o feedback é quase sempre esse. Foi o elogio que eu te dei lá ao início. Eu acho que o teu livro é bom para quem já leu muitos, como eu já li alguns, quer para quem está a começar. Acho que o teu é uma excelente porta de entrada, porque embora tenha ali muitas das bandeiras principais da ficção científica, epá, não tem palha, não é chato, tem ação. Mas eu acho que estás a dizer uma coisa que eu acho que é interessante, que é na ficção científica. Eu acho que enquanto a fantasia está-se a desmistificar um bocadinho, e já é mais aceite em termos de massas, não é? Está mais massificado, a ficção científica... Em livros. Em livros. Porque depois em séries ou filmes a malta gosta. Filmes toda a gente adora. Sim, Star Wars é ficção científica e é um dos maiores fenómenos de sempre, não é? O Duna em Portugal teve que aparecer o filme, os últimos filmes, para os livros saírem, terem alguma visibilidade. Eu acho e que vários filmes, saem filmes... grandes filmes tipo, sei lá, Inception, Tenet, tipo, não precisa de ser noutros planetas nem nada do género, mas conceitos de ficção científica são bons filmes. Os livros da Expanse não foram traduzidos para português, para não? Não tenho a certeza. A série estava forte, agora os livros não tenho a certeza se traduziram ou não. Porque eu acho que mas ainda bem que foste para aí, que eu queria chegar aí, que eu acho que em termos de séries, audiovisual, ficção científica, tem sucesso, a malta gosta, pois parece que nos livros... eu tenho uma teoria, posso estar a ser muito injusto e vou ser cancelado por causa disto, se calhar. É mais fácil entregarem-te a imaginação sem tu teres que a usar, não é? Também, é uma boa frase. Mas para além disso, eu acho que os grandes baluartes da ficção científica são livros dos anos 60, 70. Também é verdade. Se tu fores ler o Duna agora, se quiseres, eu gosto, mas não é um livro fácil de entrar. Sim. É uma escrita mais maçuda. Se calhar há pessoal que isso fica de pé atrás com isso. Não, e que os primeiros contactos teve com a ficção científica. É possível. Já com a fantasia foi com o Harry Potter, que é muito mais fácil de entrar e gostou, depois foi para outros mais complexos, ou mais maiores, se calhar. Ficção científica, toma lá o Dune. Epá, isto... Então, falta-nos Mesmo o 1984, por exemplo, para mim é brilhante, mas não é fácil de ler para quem não tem muitos hábitos de leitura ainda. Não sei se não era importante haver mais livros como o teu, portanto, livros de ficção científica mais fáceis de ler. Exatamente porque parece o que estás a dizer há bocadinho. Há um bocadinho aquela ideia que eu acho que é errada, que é um livro de ficção científica tem que ser muito complexo, muito grande, muito chato até, com tecnologia que nós nem compreendemos muito bem como é que funciona. Pode haver esses livros, sim, e há muitos e muito bons, mas não tem que ser todos assim. Eu quando escrevi o Mãe, por exemplo, um dos meus objetivos foi ter um livro que tem que ter uma mensagem ambiental. Eu quero que possa ser lido por adolescentes. Sim, e acho que a voz está muito bem adequada. Pronto. Já tive críticas de malta, lá está, os que leram muitos, isto está mais cru, mais negro. A versão original até era. A minha versão original do meio era totalmente diferente. Mas lá está, o autor, neste caso eu, quis adaptar o livro para uma faixa mais jovem, para a mensagem ambiental chegar aos mais novos. Portanto, eu acho que na ficção científica, enquanto a fantasia estamos a trilhar um caminho que eu vejo enquanto leitor, na ficção científica, esse caminho, se calhar, é um bocadinho mais atrasado. Portanto, por mais mortes à primeira vista, se calhar, para que... Sim. Opa, se calhar afinal vão ser 7, pronto. Esperemos que sim, era muito bom sinal. Pessoal, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Isto já vai com quase 40 minutos, credo. O Nuno oferece um saco de gomas a quem ouvir isto até ao fim, porque deve ser... Acho que vais oferecer para um saco, só que vai ser a minha avó. Olha, muito obrigado, quer ao Ivo, quer ao Nuno, por terem aparecido aqui na minha humilde habitação. Queria agradecer aos 2 ouvintes que estão neste momento a ouvir isto até ao fim. Muito obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Boas leituras e sejam felizes. Sejam felizes. Digam adeus. Adeus. Adeus, ouvintes. Muito obrigado. Pronto. Foi um prazer.